Por que é tão difícil estar 100% presente no agora? É preciso entender que a nossa mente não foi projetada para ficar sempre no presente. E existem várias razões para esse comportamento. Os 4 principais estão ligados a, primeiro, evolução e sobrevivência. O segundo, ligado a fatores ligados ao estresse e ansiedade. Terceiro, são as distrações digitais, culturais. E o quarto é o hábito que a mente humana tem de divagar. Vamos ver cada um deles. Em relação à evolução e sobrevivência, o cérebro humano evoluiu para aprender com o passado, evitar os erros repetidos, planejar o futuro, prever perigo. Isso é o que nos diferencia dos animais, que vivem sempre no presente ou no agora, mas de um modo eminentemente instintivo. Como resultado, nós passamos muito tempo ruminando o que aconteceu ou tentando antecipar o que pode vir, mesmo quando isso não é de fato útil. Por isso, esse critério da evolução e sobrevivência desenvolve um papel muito grande na dificuldade que o ser humano tem de estar presente no momento, no agora. O segundo fator, que é o estresse e a ansiedade, está ligado diretamente ao ritmo acelerado da vida moderna. Trabalho, redes sociais, notificações e cobranças constantes, o bombardeio de notícias, tudo isso ativa o modo de luta ou fuga, ou o modo de sobrevivência. Isso mantém o cérebro em alerta, nos fazendo divagar ou imaginar em excesso sobre preocupações. O hábito de fazer várias coisas ao mesmo tempo reforça esse padrão. Como estar em alerta nos faz gastar muito da nossa reserva energética, o cérebro normalmente opta pelo piloto automático, exatamente para economizar essa energia. Já em relação ao terceiro fator, que são as distrações digitais e culturais, é aquilo que todos nós sabemos: smartphones, redes sociais, informações em excesso, a valorização da produtividade, tudo isso sobrecarrega os nossos estímulos. Quando há um momento de silêncio, a mente fica inquieta, porque nós estamos acostumados a preencher todo o espaço com alguma coisa. Por isso, para muitos, estar em silêncio ou não ter ruídos à volta vira uma espécie de tortura. Vários estudos mostram que a atenção média caiu drasticamente nos últimos anos, por conta da quantidade de informação que bombardeia o ser humano. E o quarto fator é o hábito da mente divagar. Cientificamente, se a gente for analisar, existem algumas pesquisas que indicam que nós passamos até 47% do tempo com a mente vagando, distante, buscando algo indefinido, ou, como popularmente se diz, estando distraído. Quando percebemos isso, quando nós damos conta, forçosamente já estamos de volta ao presente. Mas o hábito de estar distraído é muito forte, automático e até imperceptível para a maioria. Assim, estar presente no agora exige um esforço consciente, porque a nossa mente foi treinada exatamente para fugir do agora, sempre em busca de segurança ou de novidade, além do fato do cérebro buscar sempre opções onde o gasto de energia seja o menor possível. E o que realmente significa viver com consciência, já que estamos falando aqui do estar presente no agora? Bom, viver conscientemente ou plenamente atentos não é viver preocupados com tudo que possa nos afetar ou nos influenciar negativamente. Nem tampouco significa esvaziar a mente, ignorando o passado, o futuro, enfim. Isso não é viver com consciência. Consciência plena não é neurose ou fixação obsessiva no que possa acontecer. Não é tentar prever o futuro. O significado de consciência, de viver com consciência, ele está muito mais ligado a estar intencionalmente e totalmente atento ao que está acontecendo agora. Atento a pensamentos, atento a emoções, sensações corporais, sons, cheiros, o que você vê e o que você sente, reconhecendo a intensidade de cada coisa. E principalmente, se de fato provém de você aquela sensação, ou aquela emoção, ou se você não está, por ressonância, atraindo para você as mesmas sensações de uma outra pessoa que por qualquer motivo você esteja conectado a ela. A pergunta-chave é: o que eu estou sentindo, pensando, vivendo é realmente meu ou não? Até que ponto eu estou conectado com outra pessoa e atraído pelas sensações e emoções daquela pessoa? Outro ponto é observar tudo sem julgamento, não rotular como bom
ou ruim, apenas notar. Isso é viver com consciência, procurando entender o que aquele momento está te mostrando, que lições podem ser aprendidas com aquilo, como aquela situação pode tornar você uma pessoa melhor. E para viver com consciência é preciso aceitar o momento como ele é, sem tentar mudá-lo ou fugir dele, sabendo que tudo tem um tempo de duração e absolutamente tudo, no final, sempre nos deixa um ensinamento. Viver com consciência é uma forma de ser, não é uma técnica. Quando vivemos assim, nós saímos do piloto automático e respondemos à vida de forma mais equilibrada, em vez de reagir sempre no automático. Viver de maneira consciente é viver sob a regra da razão e não ter razão. É viver racionalmente. Muitas pessoas não sabem identificar o que é vida racional ou vida emocional. Razão e emoção são duas ferramentas que se complementam perfeitamente, mas para elas darem certo, uma sempre precisa chegar primeiro para dar espaço à outra na sequência. Quando nós invertemos essa ordem, normalmente nós cometemos vários equívocos, e dos quais, via de regra, nós terminamos sempre nos arrependendo. Pessoas excessivamente emocionais tendem a tomar decisões das quais o arrependimento é sempre uma consequência. Já os racionais tendem a priorizar o mais inteligente a ser feito e, consequentemente, acertam mais. Não que não tenham emoção, não que não tenham sentimentos, mas esses não chegam na frente. Quem chega primeiro é a razão. Então, viver com consciência plena implica, por exemplo, ao comer, não se resumir ao ato de mastigar e engolir, mas em você notar o sabor, a textura, o cheiro. Em vez de engolir correndo, enquanto pensa no trabalho ou no compromisso seguinte, é se permitir saborear o alimento. Um outro exemplo, ao conversar com alguém, é você escutar de verdade, sem ficar no celular ou focado na próxima tarefa. É dedicar atenção àquela pessoa, como você gostaria que qualquer outra pessoa dedicasse a você. É estar 100% presente naquilo que você está fazendo, naquele exato momento. Isso é consciência. E o que você acha? Cultivar esses hábitos realmente pode trazer algum benefício? Eu te respondo, sem sombra de dúvida. E apenas para resumir, podemos mencionar 3 desses benefícios mais frequentemente notados. Primeiro, reduz a ansiedade e o estresse. Melhora o foco, melhora relacionamentos e bem-estar emocional e aumenta a sensação de satisfação com a vida cotidiana. Além de, a longo prazo, estimular a autopercepção com muito mais precisão. Passamos a perceber muito mais as alterações em nosso corpo e em nosso ambiente, o que nos permite corrigir ações ou comportamentos antes de eventuais prejuízos emocionais ou danos a nós mesmos ou a terceiros. E como começar a praticar consciência ou atenção plena? Existem alguns exercícios bem básicos para começar. Não precisa ser perfeito, basta começar pequeno, sem esperar soluções milagrosas ou imediatas, mas permanecer fiel aos exercícios, por mais que em sua mente reine aquela sensação de que isto não traz resultado algum, ou que isso é uma mera perda de tempo. Primeiro, praticar respiração consciente. 1 ou 2 minutos por dia. Pense, 1 a 2 minutos por dia. Apenas observe a entrada e saída do ar. Só isso. O fato de você se perceber respirando, mas tendo consciência disso, ativa conexões cerebrais capazes de aumentar a nossa percepção sensorial em um âmbito infinitamente maior. Pois é, respirar é a coisa mais automática do mundo, né? A gente nem percebe o que está fazendo. Mas do momento em que você passa a colocar atenção no simples ato de respirar por 1 ou 2 minutos, você está ativando o seu processo de consciência. Outro exercício, estando atento às atividades cotidianas, a atenção plena, procurando fazer uma coisa de cada vez com atenção total. Se for comer, como já foi dito, saborear o que estiver comendo. Se for caminhar, curta a caminhada, observe a natureza à sua volta. Se for tomar banho, faça daquilo um momento de prazer. Um outro exercício
é praticar a meditação curta. E existem vários apps gratuitos que podem ser baixados aí na sua loja de aplicativos do celular. Eles ensinam e estimulam o hábito de meditar. Vários possuem guias em português e você não precisa pagar absolutamente nada por isso. Depois nós podemos falar com mais detalhes sobre meditação, mas fica a dica. E por último, quando a mente começar a divagar, ou quando você perder o foco naquilo que está fazendo, note-se gentilmente, perceba-se só. Minha mente foi para o futuro, ou acho que me distraí. Onde eu estava mesmo? Percebendo. Simplesmente volte ao presente, volte ao agora. Saia daquela condição em que você estava se sentindo perdido, sem saber aonde de fato estava. Isso já é atenção plena. Pode parecer estranho ou pouco familiar no início, todas essas fórmulas ou esses exercícios. Isso é normal, já que envolve um novo hábito, no momento que você se presta ao papel de começar uma mudança de padrão. Mas com o tempo vai ficando mais natural. O segredo é a prática regular, sem autocrítica, sem exigências excessivas por perfeição. Quando você percebe que não está presente, automaticamente já estará voltando ao agora. E isso, por si só, já é o começo de uma mudança. Distrair-se, todos nós nos distraímos. O mais importante é ter consciência da distração e voltar ao seu momento presente. Mas para isso é necessário prática e atenção com aquilo que se passa com você. Um abraço, até o nosso próximo encontro. Até lá.